Deus abençoe a todos. Pode recolher. Glória a Deus, que mensagem. A pedra, por segurança, nós vamos recolher, tá, pessoal? Vai que teve alguém que não entendeu direito o recado da Patrícia e do Diego. Então vamos recolher por segurança. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito, ó Pai, em nossas vidas até aqui. Nós cremos que o Senhor, ó Pai, tem total liberdade para continuar falando aos nossos corações. Por isso, nós queremos nos entregar, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para que o Senhor continue falando conosco. Ó Pai, que pela misericórdia do Senhor, como nós oramos ali, ó Pai, na nossa equipe, e o Jefinho disse que haja mudança de vida. Ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, de maneira que a nossa vida seja transformada. Que não seja pelo poder da eloquência, pelo poder das palavras, mas que seja pelo poder do Senhor, que seja através do Teu Espírito Santo, e que o Senhor, ó Pai, abençoe o nosso relacionamento, a nossa família, os nossos lares, aqueles que ainda irão formar uma família e um lar, que o Senhor guie a nossa mente, que o Senhor guie os nossos olhos, que o Senhor guie os nossos ouvidos, em direção àquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos, como eu disse antes, muito felizes de ter vocês aqui. Para quem chegou depois, não me conhece, eu sou o pastor Felipe. E a gente tem esse evento, que é um encontro de casais, anualmente, e também trabalhamos, com alguns eventos esporádicos, mas esse é o nosso evento principal, e é uma bênção a gente servir vocês dessa forma. Nós não queremos trazer para vocês, na ministração, na palavra de hoje, mais regrinhas ou soluções mágicas, porque às vezes a gente cria uma certa expectativa, de que eu vou lá porque Deus vai falar com ele, ou vai falar com ela, e vai resolver aquilo que eu preciso que seja resolvido. E às vezes a gente cria expectativa de que as coisas sejam resolvidas no nosso relacionamento magicamente, quando na verdade é uma caminhada. Olha que bonito aqui o testemunho do Dico e da Patrícia, de que existia um distanciamento, mas que em determinado momento isso foi curado. Mas foram passos que eles deram em direção ao outro. Achei interessante a ilustração dela. Então, realmente são passos. Não é um passo só, geralmente são vários. Apesar de que quando a gente está mais perto, aí acaba que pode ser um passo, mas geralmente a gente precisa caminhar em direção ao outro e ambos em direção ao Senhor, para que o nosso relacionamento seja curado naquilo que precisa ser curado, o Senhor fale ao nosso coração e nós venhamos ouvir, E algo que a gente sempre tem trabalhado, no Ministério Conviver e na rede de casais, é a questão dos princípios. E nós queremos falar um pouco sobre isso hoje, sobre a importância dos princípios na palavra, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para que a gente consiga, sim, através do princípio dos valores bíblicos, nós tomarmos boas decisões. Como andar em direção ao outro. É uma boa decisão que nós tomamos. Às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas, a gente precisa rever algum modo de pensar, mas o princípio importante nesse momento é você andar em direção ao outro, seja arrependendo, seja praticando o perdão, como a Patrícia e o Dico trouxeram. E para isso, para a gente começar a falar, a gente vai trazer aqui Gênesis capítulo 2, versículos 21, onde nós traremos a base do que nós queremos falar com vocês. E isso fala já no início,
quando Deus criou o homem, né, criou ali Adão e Eva, o Senhor ele trouxe algo bem interessante para nós, que é um princípio, né? E em Gênesis 2, versículo 21 a 24, nós podemos ver o que o Senhor fala sobre esse princípio. Gênesis 2, 21 a 24 diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele, Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O tema da nossa ministração hoje é exatamente este: uma só carne. E nós veremos aqui a importância desse assunto e como que isso influencia na prática o nosso relacionamento. Porque às vezes nós temos alguns conceitos, alguns princípios que parecem distantes. E nós vamos ver que é bem próximo da nossa realidade. Nesse contexto aqui de Gênesis, nós vemos o primeiro casamento da humanidade, né? E foi celebrado por um sacerdote importante, no caso, né? Foi o próprio Deus, né? Então, imagina a importância desse relacionamento, né? Onde o próprio Deus, ele sela aquela união ali entre Adão e Eva, e logo em seguida, né, ele traz esse princípio para nós que eles se tornariam uma só carne, eles se tornam uma só carne, mas essa ilustração, essa mensagem, ela não está apenas em Gênesis. Ela está também no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. E a gente vai entender a importância disso. Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. Diz o seguinte, palavras de Jesus. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, nós temos essa palavra novamente sendo dita em Mateus, né, nos Evangelhos, e também temos essa mesma palavra sendo repetida por Paulo em Efésios. E por que isso? Qual que é essa relação dessa uma só carne? Qual que é a importância disso? Para que serve? O que significa? Uma só carne é uma ligação muito forte entre duas pessoas. É algo que existe uma ligação não apenas física, mas também emocional. E nós, como cristãos, cremos que também é uma relação espiritual. Nós não podemos ignorar a importância dessa união, dessa relação, dessa ligação. Um dos maiores mistérios que nós temos na criação é a união desses diferentes, um homem e uma mulher, se tornando um. Porque se nós estamos pegando duas pessoas diferentes, de sexos diferentes, que pensam diferentes, e o próprio Deus está dizendo que elas serão um, não é algo simples da gente traduzir, da gente entender e da gente explicar. Porque como que pode duas pessoas virarem uma só carne? Representarem uma só carne? Como que fica a identidade? Como que funciona na prática? Como que isso se dá? E isso é um mistério. Exatamente porque quando nós falamos dessa união, dessa transformação dita por Deus,
nós não iremos viver isso com mais ninguém. Pensem comigo. Você pode se tornar uma só carne com a sua mãe ou seu pai? Você pode se tornar uma só carne com o seu filho? Olha a importância desse princípio. Tem uma pessoa que você escolhe estar ao lado, e essa união, ela tem uma ligação única, que você não terá com mais ninguém. E muitas vezes a gente não entende a importância e o impacto disso. Nós não valorizamos o quanto isso pode causar em nós, ou quanto nós podemos causar com isso. E às vezes, por ignorar isso, nós perdemos uma grande oportunidade de andar em direção ao que Deus espera de nós. Quando Deus diz que nós seremos uma só carne, Ele está dizendo que a visão dele com relação ao nosso respeito vai mudar. Porque quando o Senhor enxerga o Felipe solteiro e a Raquel solteira, são duas pessoas. Mas quando nós nos decidimos nos unir pelo matrimônio, o Senhor diz que nós nos tornamos o quê? Uma só carne. Então, quantas pessoas que o Senhor enxerga depois que Raquel e eu nos casamos? Dei a dica, né? 1. E por vezes, irmãos, nós queremos que Deus enxergue 2 de todo jeito. Mas o Senhor está dizendo que se tornarão 1. Esse 1, ele tem que funcionar como 1. E às vezes a gente não consegue entender como que isso funciona. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte, 1 Pedro 3, 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui nós temos um conceito bem interessante da palavra do Senhor. Nós temos no livro de Jeremias, o Senhor se voltando para o profeta e dizendo, Jeremias, em Jeremias capítulo 7, eu não vou ouvir mais esse povo. Qual povo? O povo de Israel. No livro de Zacarias, novamente o Senhor se volta para o profeta e diz, Zacarias, não adianta orar, eu não vou ouvir esse povo, porque quando eu falei, eles não me ouviram. Então, o Senhor, Ele escolhe não ouvir a voz da desobediência. Amém? Em Jeremias e Zacarias nós temos esse exemplo. Agora, olha que interessante. 1 Pedro diz que as nossas orações, elas são impedidas compulsoriamente quando nós estamos distantes do nosso cônjuge. Quando nós nos comportamos como 2. Olha o quanto isso é interessante e é sério. Quando nós decidimos nos afastar, usando o exemplo do Dico e da Patrícia, nós estamos reféns de algo que o Senhor está dizendo na palavra, que espiritualmente nós teremos consequências. Porque quando nós nos casamos, Deus disse que nós seremos o quê? 1. Quando nós nos comportamos como 2,
como diferentes, nós estamos quebrando a comunhão com o nosso Deus. E não apenas com o nosso cônjuge. Porque o um precisa ter comunhão para que o Senhor enxergue esse um e ouça a oração desse um. E por vezes a gente quer orar, jejuar, fazer e acontecer no reino espiritual e operar milagres no nome do Senhor, e esquecemos que o Senhor, Ele enxerga um. Não adianta você lutar sozinho, não adianta você agir conforme a sua própria vontade e achar que está tudo bem. Porque a nossa oração ao Senhor, a nossa comunhão com Deus, depende da comunhão do um, que Ele firmou, que foi criado quando nós nos unimos no enlace matrimonial. Então nós devemos entender que, às vezes, o nosso relacionamento sofre com algo, irmão, que realmente é espiritual. Realmente o inimigo vem, ataca e tenta destruir, porque esse é o papel dele. Não adianta a gente, querer achar que o diabo vai vir para fazer outra coisa, quando a palavra diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, realmente, o inimigo, ele quer destruir a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento. A questão é se você vai deixar. E nós não podemos deixar. Quando nós quebramos princípios, nós estamos quebrando uma comunhão muito importante. E nós precisamos fechar qualquer porta, qualquer oportunidade que possa prejudicar a nossa relação com Deus e o propósito dele para nós. Algo interessante que nós temos com relação à união em uma só carne, e geralmente eu acredito que isso deva vir à nossa mente, é a questão sexual. Porque no casamento, pelo menos na maioria dos casos, envolve uma relação sexual. E eu acredito que o sexo, ele ilustra bem o que Deus quis dizer quando ele fala dessa uma só carne. Porque numa relação sexual, um homem e uma mulher, eles se unem de forma que eles estão realmente muito próximos, né? E, inclusive, é algo importante, prazeroso, que nós devemos manter dentro do casamento. Mas veja que interessante o que diz o Senhor no livro de Provérbios 11, versículo 24. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais o que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será saciado ou descedentado. Então, nessa questão da união de um homem e de uma mulher, mais especificamente sobre a questão sexual, é importante que nós entendamos que isso faz parte do relacionamento. O sexo não é algo impuro. Foi algo criado por Deus. É um momento de intimidade, é importante para o relacionamento. Mas ele não se resume a isso. Em algumas vezes a gente tenta resolver problemas no relacionamento com a intimidade. Desde que esteja fazendo sexo, está tudo bem, né? É até bíblico. E muitas vezes nós quebramos outros princípios. Então, o sexo é sim importante, e conforme dizem Provérbios, numa relação é muito importante que a gente aprenda a se doar, a se entregar. Porque quando nós pretendemos dar ao outro prazer, é onde nós teremos prazer. É onde nós seremos saciados. Mas não se resume a isso. Como eu disse, é uma ilustração interessante, mas não se resume a isso. No livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, diz algo que eu queria ler com vocês. Mas, se você decidir fazer das emoções sua dieta regular e tentar prolongá-las artificialmente,
cada uma delas ficará cada vez mais fraca, mais limitada. É porque tão poucas pessoas entendem isso que você vai encontrar tantos homens e mulheres de meia idade murmurando sobre a sua juventude perdida, justamente na idade em que novos horizontes deveriam estar surgindo e novas portas se abrindo em torno deles. E algo que eu queria falar com vocês é sobre as emoções. Mais especificamente sobre a paixão, que ela é uma importante ferramenta dentro do relacionamento. Nada mais é do que um sentimento humano que aproxima as pessoas, onde existe admiração, existe carinho. Mas ela é fruto de emoção. A paixão, ela é fruto das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ela tem origem no coração. E às vezes a gente é enganado por isso. A gente se deixa enganar. A Patrícia até comentou aqui, né? Quando está namorando, tudo bem, tudo tranquilo, né? Vai cada um para sua casa, faz um agrado e tudo se resolve. Mas quando nós queremos embasar o nosso relacionamento nas emoções, nós corremos um grande risco de nos perdermos. Porque a paixão em si, ela não é errada. Ela não é pecado. Mas, por vezes, nós criamos uma segurança como se fosse um alicerce. Então, às vezes a gente quer passar toda uma vida, todo um casamento apaixonado pelo outro, sentindo aquela emoção gostosa, né? Parece que está namorando, às vezes fazendo coisas legais, coisas, né, que o outro gosta, que eu gosto, e desfrutando disso. Mas isso não sustenta um relacionamento. Um relacionamento, ele se sustenta em princípios. Quando nós nos enganamos com essas coisas, é como ser enganado pelo dinheiro. O dinheiro é importante. Nós não fazemos quase nada hoje em dia sem dinheiro. Mas nós não podemos depositar a nossa confiança no dinheiro. A própria palavra do Senhor diz isso. E quando nós achamos que o dinheiro vai resolver as coisas, o que acontece? Ele some e aí a gente tem um grande problema, porque a gente confiava nele. Assim são as emoções no casamento. Quando nós confiamos nas emoções e as emoções se vão, geralmente nós temos grandes perdas. E nós não podemos embasar os nossos relacionamentos em emoções. O que, inclusive, é muito propagado pela mídia, através de filmes, séries e redes sociais, né? Então, é muito bom você viver apaixonado, com os olhinhos brilhando, né? Sentindo aquele calor. Mas isso, gente, na prática, no dia a dia, e principalmente com o passar dos anos, é difícil de se manter. Não que você vai ignorar as suas emoções, você vai passar por cima, mas não existe uma solução mágica, que às vezes a gente fica tentando se propor, do tipo, mas se eu viajasse mais, ou se eu recebesse mais flores, ou se ele fizesse o que eu gosto, ou se ela fizesse o que eu gosto, ou se... como se isso fosse sustentar um casamento, um relacionamento que foi firmado em Deus para ser para ter mudança de identidade, para ter transformação. Então é importante que a gente entenda que essas coisas, elas podem sim fazer parte do relacionamento, mas elas não podem ser o alicerce, ser o fundamento, depositar a confiança nisso, porque quando nós depositamos a nossa confiança em emoções e sentimentos passageiros e superficiais, nós corremos um sério risco de nos perdermos no nosso relacionamento. E o maior problema do homem, da vida, da nossa família, não é uma simples falta de carinho, ou flores, ou chocolates. O maior problema do homem é o pecado. É contra ele que nós precisamos lutar. O nosso relacionamento precisa andar na direção oposta do pecado.
Porque quando nós entendermos o real problema, nós vamos começar a encontrar soluções adequadas. E não soluções que ficam tentando preencher pequenos buraquinhos de algo que está correndo o risco de ruir. Mas a gente fica com o famoso tapar o sol com a peneira, né? Então a gente quer colocar algo como se estivesse tudo bem, criando máscaras, criando imagens, né? E novamente a rede social ajuda bastante nisso, para a gente conseguir criar máscaras, imagens de que está tudo bem, quando muitas vezes nós estamos nos distanciando. Mas por que nós nos distanciamos? Porque o pecado, e aí, usando algo bem próximo de nós, como, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a insubmissão. Muitas vezes vai causando algumas trincas, alguns problemas no nosso relacionamento, que a gente quer curar com o quê? Com coisas supérfluas, com diversão, com entretenimento, com festa, com viagem, com coisas gostosas. E esse é o remédio quando não está bem? Nós precisamos usar, irmãos, as ferramentas certas, usar os princípios do Senhor de forma sábia, mas de forma que nós enfrentemos o nosso problema de frente. De forma que a gente não fique tentando criar situações, sabe, para simplesmente ficar sustentável. Nós vemos hoje muitos relacionamentos que estão se sustentando, sobrevivendo. Até quando? Até quando nós iremos aceitar o pecado de forma passiva, destruindo a nossa família, o nosso relacionamento? Nós não podemos fazer isso. Nós devemos empenhar o nosso esforço em não deixar que nada se interponha entre nós e a pessoa que nós escolhemos estar ao lado. Nós devemos entender que quando o Senhor olhar para nós, Ele não vai enxergar o Felipe, alguma coisa e a Raquel. Nós vamos estar juntos. Ele vai enxergar um. Não vai enxergar as diferenças entre nós. Vou dar um exemplo prático, com uma perguntinha para vocês. Se um dos cônjuges comete um erro com o outro, o que vocês acham que ele deve fazer? Aí tem umas perguntas aqui para a gente. A primeira, encontrar uma forma de mostrar que não foi tão ruim assim. Quem já tentou isso? Mas eu paguei eu comprei umas coisinhas ali, mas não foi tão caro, né? Não, eu comprei um carro, mas porque precisou, né? Segunda opção, ficar mais em silêncio para evitar mais confronto. Quem já tentou essa? Eu vou ficar na minha aqui, não vão criar problema, para quê? O negócio já não está bom? Vou ficar quietinho aqui, caladinho. Reconhecer o seu pecado, arrepender e reparar o seu erro. É você, Jefim? Sempre essa. Agradar com um presente, doçura ou uma viagem. Tem gente que é tentado nessa aí. Pix também? O que vocês acham? A gente sempre tenta a opção certa quando a gente erra? Não. Infelizmente, nós ficamos tentando resolver o problema com soluções erradas. A gente até se esforça, porque se você tentar resolver o problema com uma viagem, às vezes é um grande esforço. É interessante que Raquel e eu já aconselhamos casais que a gente via isso. O casal tinha um problema enorme para resolver entre eles, mas o que eles faziam? Não, vamos viajar. E aí faziam uma viagem, voltava pior. Porque a questão não é a viagem, a questão não é os agrados, a questão é, nós estamos tentando resolver o problema da forma correta, utilizando os princípios, aquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra.
Porque quando nós utilizarmos a ferramenta certa, o princípio do Senhor, nós teremos sucesso para resolver os problemas. Enquanto nós ficarmos empenhando esforço com subterfúgios, nós podemos talvez adiar o problema. Nós podemos talvez postergar, enganar o outro, a mim mesmo, a família, os filhos, a igreja. Mas nós não podemos enganar o Senhor, porque quando o Senhor olha para nós, Ele tem que enxergar um. Ele não pode olhar para nós e ficar vendo, não, eles estão na viagem lá, está de boas, olha o tanto de selfie bonito que eles estão tirando. Vocês acham que o Senhor Ele está sendo enganado pelas nossas atitudes, pelo que nós fazemos? Não, nós não conseguimos enganar o Senhor. Pode marcar a resposta certa, Nata. Para ver se o pessoal... É só para não deixar dúvida, gente. É essa aqui. Só para não ficar dúvida. Então, não importa o quanto nós nos esforcemos, meu irmão, se a gente não for obediente ao Senhor e à palavra, uma hora vai dar errado. Uma hora essa solução mágica nossa de ficar agradando o outro, vai dar errado. De que você fez algo errado, e ao invés de você reconhecer o seu erro e trilhar um caminho de arrependimento, você vai lá e faz a comida gostosa, ou você leva num restaurante, ou você faz uma viagem, ou dá flores, ou dá um chocolate. Não que isso não seja ferramenta e deva sim ser utilizado no relacionamento, mas com o princípio correto, porque não adianta nada nós queremos agradar o nosso cônjuge desagradando o Senhor. Nós vamos estar nos enganando, porque o Senhor, Ele atua de acordo com a palavra dEle, Ele não volta atrás na palavra. Não adianta nós ficarmos tentando resolver as coisas com soluções humanas. Não vai resolver. Por exemplo, o Senhor, Ele ensina na sua palavra, Ele ordena que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E por vezes, o que nós fazemos? Não é sempre, mas por vezes nós colocamos o cônjuge ou os filhos como o nosso principal foco do amor. Quando nós deveríamos amar o Senhor acima de todas as coisas. E eu sei que para as mulheres às vezes é difícil de ouvir isso, mas nós não podemos viver uma vida de quebra de princípios em desobediência, colocando os nossos filhos em primeiro lugar e achar que isso está tudo bem, porque nós estamos correndo um sério risco de perder não só o nosso relacionamento, mas a nossa família. Porque os seus filhos, eles são do Senhor, mas o Senhor está acima de você, da sua relação e dos seus filhos. Quando nós invertemos e colocamos as coisas no lugar errado, não tem como dar certo. E nós precisamos entender isso. O Senhor diz que nós devemos viver para glorificá-lo e ser a sua testemunha. Mas por vezes o que nós fazemos? Vivemos uma vida para satisfazer o meu prazer. O que eu gosto, o que eu acho legal, o que eu entendo que é certo. Independente do que está acontecendo no mundo, por vezes nós queremos simplesmente viver a vida do nosso jeito, quando na verdade o Senhor diz na sua palavra que nós fomos criados para a glória de Deus e para ser sua testemunha, testemunha do Evangelho, testemunha do Senhor Jesus, da sua salvação. Nós não podemos achar que nós vamos viver ignorando isso, o que a palavra diz, e vai dar tudo certo no final, uma hora dá certo. Porque nós estaremos quebrando princípios. Nós não podemos ignorar que o Senhor ensina na sua palavra que nós devemos nos arrepender quando nós erramos e perdoar quando nós somos ofendidos. Mas o que nós fazemos? A gente justifica com o passado, com o presente, com o futuro, acha um monte de coisa para explicar, e por A mais B, e eu sou de exatas, não, mas há humanas também na filosofia, e vai explicando, tentando achar uma forma de sair fora do princípio, que o Senhor nos ensina que nós precisamos trilhar um caminho de arrependimento. E quando nós formos ofendidos,
Lembra da pedrinha aí? Não pode tacar no coleguinha. Não pode. Oh. Mesmo que dê muita vontade. Irmãos, a gente não está falando aqui de coisa que a gente não vive. Como a Patrícia e o Dico deu o exemplo aqui, por vezes é visível que você está distante. É visível que você está distante do seu cônjuge. As pessoas veem. Quanto mais Deus, que conhece vocês no íntimo, no coração. A questão é que nós temos que aprender que quando nós erramos, nós temos que consertar. Nós temos que nos arrepender e não viver a vida como se, agora você para lá e eu para cá. Ou então finge que está juntinho, para mostrar que está tudo bem, e a comunidade cristã, a família não encher muita paciência, mas de verdade, lá no íntimo, está longe um do outro. Vocês não se enganam, vocês não enganam a Deus. Nós precisamos viver os princípios do Senhor para nós, porque nós somos criados por um Deus imutável. O Senhor, Ele não volta atrás na sua palavra. E quando Ele diz que nós precisamos viver uma vida de arrependimento, nós temos que viver isso. Senão nós vamos apenas conviver com frustrações seguidas. E isso pode sim destruir o nosso relacionamento. Sobre o perdão, queria citar novamente o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Ele diz assim: todo mundo diz que o perdão é uma atitude maravilhosa, até que tenham algo para perdoar. Não é nada fácil, mas penso que há duas coisas que possamos fazer para facilitar as coisas. Se você quiser aprender matemática, não vai começar pelo cálculo diferencial e integral, mas pela aritmética. Da mesma forma, se realmente desejamos aprender a perdoar, talvez seja melhor começar por algo mais fácil. Você poderia começar perdoando o seu marido, ou sua esposa, ou seus pais, ou seus filhos, por algo que eles fizeram ou disseram na semana passada. Isso provavelmente já vai demandar bastante tempo. Lembro-me de alguns professores cristãos que me disseram há muito tempo: devo odiar as ações de uma pessoa má, mas não a pessoa má. Ou, como eles diriam, odiar o pecado, mas não o pecador. Por muito tempo considerei essa distinção ingênua, enganosa, pois como é que você poderia odiar o que uma pessoa fez sem odiá-la? Mas anos depois, ocorreu-me que havia um homem com o qual eu estava fazendo isso o tempo todo, eu mesmo. Por mais que eu possa desgostar da minha própria covardia, prepotência ou avareza, continua a me amar. E nós estamos dispostos a nos perdoar por centenas e centenas de vezes, mas muitas vezes o nosso cônjuge faz uma coisa e a gente fala: nunca mais. Cuidado, meu irmão, porque você está sendo dominado pela arrogância. Você está sendo dominado pela ingenuidade de achar que não está abrindo mão de algo muito importante. E nós vemos muitas pessoas que às vezes se divorciam. Nós já falamos aqui, há o divórcio por questões válidas, sinceras, verdadeiras, biblicamente dizendo. Mas muitas vezes as pessoas se separam e o que nós vemos geralmente são pessoas que, como elas não aprenderam a perdoar o outro, elas também não conseguem se perdoar. E elas vão vivendo isso, uma vida amargurada, e de relacionamento em relacionamento. Por quê? Porque é um princípio. Não adianta você sempre achar que a culpa é do outro, que o outro está errado, e eu vou me distanciar dele, então eu estou me distanciando do problema. Muitas vezes o problema está na nossa falta de perdão. Porque nós queremos que as pessoas nos aceitem. Eu sou assim, eu sou difícil, reconheço, mas eu sou assim, não vou mudar, aceita que dói menos.
Mas quando as pessoas fazem algo conosco, irmãos, nós temos uma extrema dificuldade de reconhecer que é preciso tomar essa decisão. E como o C.S. Lewis diz aqui, não vai tentar pelo caminho mais difícil, não. Vai tornando o perdão uma prática. Viu uma coisa errada que o outro fez? Chama para conversar com sabedoria. Se o outro for difícil, ora antes que o Senhor vai amolecer esse coraçãozinho, eu tenho certeza. Ele faz isso comigo. Em anos que a minha esposa ora. E o Senhor vai trabalhando nesse coração duro. Aí quando ela chega para conversar, ele já deu uma chicotada e eu já, tá bom. Então tá. E olha que tem vezes que nem assim, né? Ainda demora um pouquinho. Mas é preciso a gente aprender que tem práticas na nossa vida, irmãos, que não tem como a gente fugir. Algo que eu queria falar também é sobre o propósito do um. Porque nós já entendemos que o Senhor, quando essa união é selada, nós somos um, o Senhor nos enxerga como um, nós temos uma nova identidade. Mas com qual propósito? Vamos ler aí Provérbios 27, 17. Provérbios capítulo 27, versículo 17, diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Olha que interessante. A convivência, e aqui o Senhor está falando uma convivência entre irmãos, entre amigos, entre familiares, enfim, não só de casamento, mas a convivência é uma ótima ferramenta que o Senhor tem para formar o nosso caráter. Porque imagine um ferro afiando o outro, né? Natan, que é chefe de cozinha, nosso chefe hoje, utiliza bastante para afiar os instrumentos, né? Ó, tá vendo? Não consigo falar. Por quê? Na medida que há um atrito ali, ó, às vezes até sai faísca, né? Você está gerando o fio, você está tornando a ferramenta útil para aquilo que ela foi criada. Então, o Provérbios está ensinando o seguinte, ó, você foi criado com uma finalidade. Você é uma ferramenta, ok? Só que se você não for afiado, você pode não cumprir bem o seu propósito. E um convivendo com o outro, tendo atritos, desafios, às vezes desavenças, você está desenvolvendo algo muito importante. O arrependimento e o perdão. E moldando o seu caráter. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele usa essa importante forma para que o nosso caráter seja trabalhado. Olha algo que Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Deus tem um propósito para o seu relacionamento. E muitas vezes a gente se prende muito ao que é mais comum, do tipo, ter filhos, não ter filhos, ter uma casa bonita, grande ou não ter carro ou não ter um emprego na área privada ou na área pública. Às vezes a gente se prende muito a como a coisa acontece. Eu creio que o Senhor, Ele pode trabalhar em nós de várias formas. Ele pode trabalhar na nossa vida, na nossa família, no nosso relacionamento de várias formas. E isso caminha junto com realmente o nosso foco. O Senhor, Ele trabalha junto com a nossa vontade. Nós somos seres inteligentes. Não adianta a gente querer colocar todo mundo numa forminha e falar assim, ó, faça isso, né? Ande dessa forma aqui, ó, tem que ser assim, porque não vai dar certo, são pessoas diferentes. Mas algo que nós temos que entender, que a palavra do Senhor nos ensina, é que o Senhor nos molda em nossos relacionamentos. O Senhor trabalha em nosso caráter, nos nossos relacionamentos. E quando nós entendemos que essa proximidade do casamento pode ser uma importante ferramenta nas mãos de Deus, nós caminhamos em direção ao propósito citado por Paulo, de que nós devemos trilhar um caminho de santificação, que é diferente de salvação.
A salvação, ela é feita, ela é gerada, ela é construída por meio da fé. O Senhor desperta isso em nós. E nós reconhecemos que nós tínhamos uma vida de pecado, mas nós devemos nos arrepender dessa vida e mudar, andar na direção oposta, nos convertendo. Esse é o processo de salvação. Mas existe um processo importante que nós não podemos ignorar, que ao convertermos, ao mudarmos de rota, nós iremos trilhar um novo caminho de santificação. E esse processo de santificação, ele pode sim ser compartilhado com quem? Com o cônjuge. Porque muitas vezes esse jeitinho especial do outro ser, né, que às vezes incomoda, vai ser uma importante ferramenta nas mãos do Senhor para trabalhar na sua vida. Já tem gente cutucando. O bom é que assim, um cutuca, outro cutuca de volta. Nós devemos entender, irmãos, que nós não podemos agir como se a gente fosse perfeito. Porque o fato de nós aceitarmos a Cristo, convivermos no ambiente cristão, vindo à igreja, servindo ao Senhor, não nos torna perfeitos. Se você não sabe, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não é perfeito. Apesar da gente achar. Porque, na normalidade, se você perguntar para a pessoa assim, ó, você é perfeito? Ela vai falar, não sou perfeito, não, cheio de defeito. Mas na hora que o negócio está pegando em casa, você tem certeza absoluta, convicção, que o outro é errado. Essa é a palavra. O outro está errado. E eu estou certo. Ué, é possível. É lógico. Né? Porque nós tentamos viver, irmãos, como se a gente não precisasse ser moldado. E o que o Senhor está dizendo é o seguinte: abra os seus olhos, eu quero trabalhar em você, eu quero fazer de você uma pessoa diferente, eu quero te santificar através dessa pessoa que está ao seu lado, que você escolheu, mas eu abençoei, eu estou conduzindo, eu estou liderando, eu estou trabalhando, mas você precisa deixar. Então não podemos ser resistentes. E mais que isso, nós precisamos ser responsáveis. Por quê? Paulo está dizendo que o marido é santificado pela mulher. E a mulher é santificada pelo marido. Quando nós não entendemos o nosso papel, irmãos, nós corremos um sério risco de, não, mas eu estou salvo, salvação individual, cada um com seus problemas, mas o outro está caminhando para o inferno. Fala, não, mas está vindo na igreja. Irmãos, quantos casais se divorciaram, estavam na igreja, estavam no altar? Isso não é garantia de nada. É responsabilidade nossa olhar para o outro e falar, vamos caminhar junto, eu estou com você. Se o Senhor quer trabalhar na sua vida, eu quero ser ferramenta. Se o Senhor quer te levar para o céu, eu estou junto. Se o Senhor quiser te levar para o campo missionário, eu estou junto. Se o Senhor quer trabalhar na sua vida, conte comigo. Não seja covarde com o propósito de Deus no seu relacionamento. Não seja omisso. É você, não é outro. O Senhor não vai levantar outra pessoa, é você. Não espere que o mundo mude o seu marido ou a sua esposa. Não espere que a igreja mude o seu marido ou a sua esposa. Não espere que os pastores mudem o seu marido ou a sua esposa, porque foi você que Deus colocou ao lado dele para afiar o ferro. Então assuma a sua responsabilidade. Não seja omisso, sabe por quê? Porque tem muitos casamentos, muitas famílias sendo destruídas, porque nós não assumimos a nossa responsabilidade e jogamos ela para quem quiser assumir. Minha não é, é sua, é minha. O Senhor abençoa o um. O Senhor enxerga o um. Não adianta você achar que, vou fazer do meu jeito, entendeu? Não quer. Não. O marido é santificado por meio da mulher. A mulher santificada por meio do marido. Existe uma relação aqui, um compromisso. Existe algo que o Senhor está trabalhando nos dois. E é muito importante. Está na palavra do Senhor. Olha que interessante o comentário bíblico expositivo de 1 Coríntios 7.
segundo Warren Wendell Wiersbe. É da vontade de Deus que a união matrimonial seja permanente. No casamento cristão, não há lugar para um período de experiência, nem para a ideia de que existe sempre uma saída de emergência. Ou seja, se o casamento não der certo, podemos nos divorciar. Por este motivo, o casamento deve ser edificado sobre alicerces mais firmes do que apenas a boa aparência. Dinheiro, romantismo, aceitação social. Deve existir uma disposição de crescer, aprender um com o outro, perdoar e esquecer. E ainda, ministrar um ao outro. O que você tem ministrado ao seu noivo, noiva ou cônjuge? Você está ministrando só assim, ó, Deus abençoa que ele abra a carteira, abençoa que faça aquele negócio que eu gosto, abençoa, Senhor, que ele abra os olhos, não só espirituais, mas carnais, para enxergar que ele está errado. Ministre, meu irmão, sobre a vida, lidere, trabalhe em favor, pense no outro, se preocupe com o outro, trabalhe pelo outro, se empenhe pelo outro. Sabe por quê? Porque nós vamos colher bons frutos quando nós entendemos que nós somos corresponsáveis. Não há como caminhar separado, porque o Senhor enxerga um. Não adianta a gente achar que vai dar certo caminhando sozinho. Hebreus 12, 14. E aí é o princípio. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha a importância da santificação. E quem que é responsável pela santificação na vida do outro? Eu sou responsável pela santificação da vida dessa mulher aqui. Ó. Eu tenho que aprender a pagar o preço. Não é assim, não. Vai orar, vai jejuar, se vira, senão você vai colher. Não. Vamos orar, vamos jejuar. Eu estou com você. Como que você está? O que você precisa? Eu estou aqui do lado. Isso é caminhar junto, isso é se preocupar e se empenhar pela santificação do outro. Não, pastor, eu estou me santificando, vou para o monte, jejum, oro, e aí ela, ou ele, vamos ver, né? Martinho Lutero considerava o casamento uma escola do caráter. Inclusive tem uma frase bem interessante atribuída a ele, onde ele diz que um ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Parece exagero, né? Mas por quê? No monastério ele não tinha muito desafio, né? O casamento é como é que chama? Um cursinho, intensivo, né? Foi um intensivo na vida de Lutero, né? E nós precisamos refletir, irmãos. Quando nossos cônjuges estão no processo de santificação, nós teremos famílias mais santas. Famílias mais santas, uma igreja santa. Esse é o reflexo. Não adianta a gente ficar aqui gritando, pulando, cambalhota, esperneando, querendo que Deus opere, porque o Senhor trabalha no arraial que está sendo santificado. E isso começa na sua casa. Isso começa no seu casamento. Não começa aqui no altar. Começa em casa. Começa no relacionamento. Olha a importância disso. Outro ponto, o último. Além de nós entendermos que nós somos um diante de Deus, nós temos uma identidade, amém? Nós somos um. O Senhor tem um propósito para nós. Ele tem um propósito para o um. Santificação. Amém? Nós devemos aprender a cuidar do um. Como? Vamos ler aí, Efésios 5, versículos 28 e 29. Efésios 5, versículos 28 e 29 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama.
Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E aí eu pergunto para vocês, o que você faz quando o seu corpo está com fome? Come, né? E tem gente que come muito. Não sou eu. O que a gente faz quando o corpo está cansado? Descansa. O que eu faço o quê? Come e descansa. E quando está doente? O seu corpo, quando o seu corpo está doente, o que você faz? Você trata. Você não diz, por exemplo, o seu estômago, quando ele dá aquela murmurada. Não. O que você está reclamando? O fígado não falou nada até agora. O rim está quietinho, você fica aí, essa frescura toda. Não, você alimenta. Porque a gente entende, irmãos, que se alguma coisa não vai bem, se a cabeça dói, olha para vocês verem uma coisa simples, né? Se a cabeça dói, tem vezes que a gente não consegue, às vezes, trabalhar, fazer as coisas. Você precisa tomar um remédio, né? Aí, às vezes, você dá aquela descansada. Por quê? Incomoda. Então, é importante que a gente entenda que o Senhor está dizendo aqui, através da vida de Paulo em Efésios, que nós devemos cuidar do outro como nós cuidamos de nós mesmos, porque é um. Não adianta você virar para sua esposa, no momento que ela está sensível, que ela está, às vezes, até debilitada emocionalmente, você virar e falar assim, para de frescura. Irmãos, eu confesso que eu já fui ignorante a esse ponto. Mas o Senhor trabalhou em mim, porque isso é pecado. Isso não é um cara ignorante que cresceu e viveu assim e se justifica. Não, isso é pecado. Porque eu não estou cuidando do um. Eu estou olhando para mim e falando assim, peraí, isso para mim é frescura. Então, qual que é o valor que o outro coloca nisso? É o mesmo que você? Não. Então vamos entender qual que é o valor? Vamos conversar? Vamos trazer a discussão? Porque nós não podemos achar que nós vamos ignorar o outro, deixando-o adoecer, e isso não vai ter impacto em nós, porque o Senhor enxerga o quê? Não adianta você estar bem, né? Tivemos aí, infelizmente, um escândalo, né, no meio cristão, e eu fiquei impressionado que eu ouvi o homem falando, não, mas eu estou bem. Eu estou bem. E a família dilacerada, com áudios, vídeos, tudo provando que a família está dilacerada. Aí a pessoa virar e falar, eu estou bem. Isso não é enxergar um. Isso é enxergar que, comigo está tranquilo, eu não sei, eu estou orando, minha relação com Deus está beleza. Agora, a outra pessoa, às vezes, pode não estar muito bem da cabeça, doente, sei lá o que está acontecendo. Nós precisamos entender que o cuidado deve ser efetivo com o corpo. E o corpo é um. Não é o que você quer. Não adianta se a cabeça está doendo, você só passar a mão assim, ó. Não, eu vou passar a mão que vai sarar. Eu não conheço. Às vezes, algum de vocês, a cabeça que está doendo, sara só de passar a mão. Mas, geralmente, você tem que descansar, se alimentar, beber água, tomar um remédio. Porque o tratamento ele tem que ser conforme a necessidade do corpo. Né? Então, é preciso que a gente entenda que se o outro não está bem, eu tenho que entender o que não está bem. O corpo, o um, precisa estar em equilíbrio, meus irmãos. Mas, para isso, para nós caminharmos em equilíbrio, é preciso que nós andemos nos princípios do Senhor e utilizemos as ferramentas certas. Como eu disse aqui, não é pecado se apaixonar pelo outro, ter fortes emoções. Não é errado você fazer o bem, agradar o outro com viagens, romantismo, chocolate, flores, uma comida gostosa que a mulher sabe fazer, ou enfim, ou o homem. No caso do Natan, né, especialista, né, eu sei que a Fran gosta de muita coisa que ele faz bem, mas isso não
nos isenta de aprendermos o que a palavra diz a respeito do nosso relacionamento e o que o Senhor espera de nós. Você pode sim fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nós podemos sim entender que o Senhor nos deu algo precioso para cuidar, que você pode utilizar várias formas, ferramentas, se preocupando com o bem-estar do outro, se preocupando em como fazer diferente, mas nós não podemos ignorar que o Senhor, o Deus ao qual nós servimos, Ele vive sobre os princípios dEle, sobre a palavra, sobre a verdade, sobre a sua vontade, a sua vontade. Nós não podemos ignorar isso. Só para resumir, Nata já desceu? Obrigado. Então, para a gente resumir, a palavra do Senhor diz assim: eles já não são dois, mas sim uma só carne. Nós somos uma só carne. Amém? Obedeça aos princípios e use as ferramentas. Nós temos várias coisas que nós podemos fazer em favor do nosso casamento, em favor do outro, mas nós não podemos fugir do princípio, do valor, do que o Senhor diz ao nosso respeito. Conduza o seu cônjuge à santificação, porque assim você estará caminhando em direção à santificação, porque vocês são um diante de Deus. Se preocupe com o outro, se ele está realmente convertido, se ele está vivendo o Evangelho, se ele entendeu o Evangelho. Converse sobre isso em casa, irmãos. Converse sobre o Evangelho com o seu cônjuge, para que vocês estejam alinhados. Apesar de Raquel e eu não convivermos muito antes do casamento, quem conhece a nossa história, nós nos conhecemos pela internet. Nós nos vimos 2 vezes antes de casar, mas algo que a gente fazia era conversar muito sobre a palavra de Deus. Por quê? Nós nos preocupávamos no que o outro pensava, porque a gente não tinha muito tempo para resolver essas coisas. Então a gente tinha que conversar, então a gente perguntava, a gente às vezes tinha uma ministra, lá na igreja falou sobre isso, e é mesmo, mas e geralmente, não, eu penso isso, legal, eu também penso. Mas isso aqui eu não sei bem, isso aqui é bom a gente dar uma pesquisada. Dá uma pesquisada. Nós recuperamos e-mails de que a gente trocava, né, Mozinha? Quando a gente namorava. Está lá, está nos e-mails. A gente falando sobre os princípios, porque a gente não tinha tempo de ficar conversando presencialmente, mas a oportunidade que a gente tinha, a gente entendia a nossa responsabilidade um com o outro, o nosso compromisso, que a gente estava construindo algo sério, que era para durar a vida toda. E não estou falando que é referência para ninguém, não. Eu estou falando que nós precisamos falar sobre os princípios, aprender sobre os princípios, estudar sobre a palavra do Senhor e entender para onde nós estamos indo juntos. E por último, tenha zelo pelo um. Cuide do outro. Se ele está meio para baixo, cara, aproxima, conversa, sabe? Se importe. Se os dois não estão bem, procure ajuda. A igreja está aqui para isso. Os pastores dessa igreja estão aqui por vocês. O Ministério Conviver está aqui por vocês. Vocês não precisam sofrer sozinhos. Mas vocês precisam se comprometer com isso aqui. Não adianta vir para o gabinete e falar, está ruim. O que é que está ruim? Nem sei, está tão ruim que eu nem sei o que está ruim. Não, irmãos. Você tem que entender o que você está vivendo com o outro. Isso aqui, é precioso demais. Deus nos deu algo precioso demais para a gente jogar fora por qualquer lavagem que o mundo ou qualquer outra pessoa está tentando nos entregar. O Senhor nos deu algo precioso, que é o casamento. Não jogue fora. E como eu disse, nós estamos aqui por vocês. A gente... Está dentro do horário ainda. A gente queria ter um momento de oração. Queria que vocês já estão um do lado do outro aí, dessem as mãos, se abraçassem, do jeito que vocês quiserem. Mas que você clamasse ao Senhor pelo outro e pelo um
que o Senhor está construindo ou já fez de vocês. Que não seja mais uma palestra, mais um evento, mais um encontro de casais, mas que o Senhor venha começar algo na vida de vocês, se Ele já não é que Ele está fazendo. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós. Nós não somos nada, nós sabemos e temos convicção disso, mas nós sabemos que o Senhor é grande. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha em nosso favor, que o Senhor intervenha aqui nos relacionamentos, nas famílias aqui representadas, ou aqueles que irão construir e formar uma família através do matrimônio. Ó Deus, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor abra os nossos olhos, de maneira que nós venhamos enxergar o que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor tire de entre os casais aqui todo impedimento para que eles sejam um. Que o Senhor traga arrependimento, que o Senhor traga perdão, que o Senhor traga cura, que o Senhor manifeste o Teu poder sobrenatural, repreendendo toda ação do inimigo, toda palavra, ó Deus, que foi dita de maneira imprópria, ó Deus, toda atitude errada, que o Senhor venha trazer à memória, não como acusação, mas como cura, como transformação, como restauração, porque nós cremos no poder do Senhor, que pode realizar qualquer milagre. Venha pela Tua misericórdia, Pai, trabalhar em nossos lares, em nome de Jesus. Ó Deus, se nós estamos vivendo uma situação que para nós parece impossível, ó Deus, às vezes é difícil até de conversar com o outro, às vezes é difícil até de expor o que a gente está sentindo, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha no íntimo, ó Pai, de cada um aqui neste momento, a arrancar toda tristeza profunda. Ó Deus, que o Senhor venha arrancar todo desespero agora neste momento, através das Tuas mãos de poder, em nome de Jesus. Ó Deus, assim toda situação difícil demais, seja com os filhos, seja na vida profissional, seja no trabalho, seja na empresa, ó Deus, em nome de Jesus, venha intervir de maneira que isso não prejudique os relacionamentos deles, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós não podemos clamar a outro nome, a não ser o nome do Senhor. Por isso nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Venha em socorro de cada casal aqui, e que eles sejam uma só carne no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.